Vamos orar. Pai querido, obrigado porque podemos ouvir a Tua palavra. Obrigado a Deus porque podemos ser edificados pelo Senhor. Queremos que o Senhor aplique a Tua palavra no nosso coração e nos leve, ó Pai, sempre a viver conforme a Tua vontade. Nós oramos, ó Pai, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Pode sentar, meus irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis capítulo 26. Gênesis 26. Nós vamos ler e você permaneça, fique com a Bíblia aberta, porque nós vamos discorrer todo o capítulo. Sobrevindo fome à terra, além da primeira a vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e lhe darei todas essas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu à minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar, perguntando-lhe os homens daquele lugar a respeito de sua mulher, disse: é minha irmã, pois temia dizer: é minha mulher, para que dizia ele consigo, os homens do lugar não me matem por amor de Rebeca, porque era formosa de aparência. Ora, tendo Isaque permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela, viu que Isaque acariciava a Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou Isaque e lhe disse: é evidente que ela é tua esposa. Como, pois, disseste, é minha irmã? Respondeu-lhe Isaque: porque eu dizia para que eu não morra por causa dela. Disse Abimeleque: que é isso que me nos fizeste? Facilmente algum do povo teria abusado de tua mulher e tu atraído sobre nós grave delito. E deu essa ordem a todo o povo: qualquer que tocar este homem ou a sua mulher, certamente morrerá. Semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo, possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja, e por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. E tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus o haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto. Cavaram os servos de Isaque no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa desse contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, cavou ainda outro poço, e como por esse não contenderam, chamou-lhe Rebote, e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos na terra. Dali subiu para Berseba. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaque abriram ali um poço.
De Gerar foram ter com ele Abimeleque, seu amigo Alzate e Ficol, comandante de seu exército. Disse-lhes Isaque: por que viestes a mim, pois me odiais e me expulsaste do vosso meio? Eles responderam: vimos claramente que o Senhor é contigo. Então dissemos: haja agora juramento entre nós e ti, e façamos aliança contigo. Jura que nos não farás mal, como também não te havemos tocado, e como te fizemos somente o bem, e te deixamos ir em paz. Tu és agora o abençoado do Senhor. Então Isaque lhes deu um banquete, comeram e beberam. Levantando-se de madrugada, juraram de parte a parte. Isaque os despediu e eles se foram em paz. Nesse mesmo dia vieram os servos de Isaque e, dando-lhe notícia do poço que tinham cavado, lhe disseram: achamos água. O poço chamou-lhe Seba, por isso Berseba é o nome daquela cidade até o dia de hoje. Tendo Esaú 40 anos de idade, tomou por esposa Judite, filha de Beeri, Eteu, e Basemate, filha de Elon, Eteu. Ambas se tornaram amargura de espírito para Isaque e para Rebeca. Meus irmãos, nós vimos no texto anterior sobre os filhos do pacto e os filhos da carne. Nós vimos que Abraão, ele antes de morrer, ele chama os filhos de Quentura, que era uma concubina, era uma segunda mulher que ele teve depois de Sara, e ela teve filhos, e ele manda embora da terra os filhos dele e os filhos das concubinas que ele teve, e deixa somente Isaque na terra. Nós falamos isso aqui, os filhos do pacto e os filhos da carne, que dentro do pacto, na aliança com Deus, deveria ficar na terra somente os filhos do pacto. Então ele manda os filhos embora e deixa Isaque na terra. E vimos também que Isaque casa e tem Rebeca e tem 2 filhos, e um é filho do pacto e o outro é filho da carne. No ventre da mãe, Deus odiou Esaú e amou Jacó. No ventre da mãe, eles ainda não haviam nascido, quando Deus odeia Esaú. E agora Moisés começa a descrever sobre Isaque, sobre a vida de Isaque. Então nós vamos ver nos próximos capítulos, nós vamos ver sobre a vida de Isaque. E aqui ele vai falar, abrindo esse processo na vida de Isaque. E Isaque mora um tempo junto aos filisteus, nós vimos isso aqui, e nós vamos ver que Isaque vai trilhando o mesmo caminho, os passos de seu pai. E nós vamos tratar sobre isso hoje, sobre seguir os passos do pai. Então Isaque ele vai seguir os passos do pai. Vamos ver algumas coisas no texto. A primeira parte do texto, se você acompanhar aí na sua Bíblia, você vai ver que do versículo 1 até o versículo 7, ele registra que Abraão foi abençoado, Deus abençoa Isaque em função da bênção que ele deu a Abraão. E ele vai repetir a bênção, que Deus aparece a ele, fala com ele para ele não descer no Egito, para ele ficar na terra, porque ele iria abençoar ele naquela terra, que ele iria abençoar os descendentes. Então a mesma promessa que Deus fez a Abraão, agora Deus está fazendo a Isaque. Por quê? Porque Deus já havia feito uma aliança com Abraão. Ele havia dito: eu abençoarei você e os seus descendentes, serão benditas todas as nações da terra. Então ele está abençoando Isaque. E o texto vai dizer para nós que Isaque vai para a terra dos filisteus. Deus falou com ele para ele não ir para o Egito. E o que acontece? No versículo 7, ele
perguntou aos homens daquele lugar a respeito de sua mulher, disse: é minha irmã. Quantas vezes Abraão já havia feito isso? 2 vezes. O mesmo erro cometido por Abraão, por medo de morrer. Abraão coloca sua esposa em risco porque tinha medo de morrer, risco de adultério, risco de ser o próprio Abimeleque vai dizer para ele: rapaz, que coisa, você colocou nossa vida em risco. Então ele comete o mesmo erro do pai e coloca a esposa dele em risco. Isso nós vimos aí nos 7 primeiros versículos. Nos versículos de 8 a 10, se você abrir, acompanhar aí, você vai ver que, tendo Isaac permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela, viu Isaac acariciar a Rebeca. Ele está acariciando a sua esposa e o rei Abimeleque viu. Quando ele vê ele fazendo isso, ele entende, esse cara, ele está falando que essa mulher é irmã dele, mas não, essa mulher é a esposa dele. Essa mulher é a esposa dele. E ele chama Isaac e fala, ele repreende Isaac. Então Isaac, um homem de Deus, sendo repreendido, como foi Abraão, repreendido por um homem que não era do pacto, por causa dos erros que ele estava acontecendo. Quando chegamos no versículo 11 até o versículo 16, o texto vai mostrar que Deus abençoa Isaac no decorrer dos anos que ele fica ali. O texto diz que ele ficou rico. O Senhor abençoava. Diz o versículo 3: enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Deus o abençoa naquela terra, apesar do seu erro. Às vezes, meus irmãos, nós achamos que a palavra de Deus, o fato de Deus abençoar uma pessoa, significa que a pessoa não comete erros, ou ela está bem diante de Deus. Isso não é verdade. Deus abençoa as pessoas, apesar de que as pessoas cometem erros. O texto aqui é claro, ele cometeu um erro, ele expôs a esposa dele a uma situação complicada, ele foi chamado a atenção por um homem que nem conhecia Deus, apesar de que ele vai falar na frente que Deus abençoava Isaac. Esse Abimeleque vai falar lá depois do versículo 26, ele vai falar sobre isso. Mas Deus abençoou esse homem, apesar de que esse homem havia tido problemas. Então ele vai ser abençoado. Quando ele é abençoado, às vezes a gente acha que, nós pensamos assim: Deus abençoa, então à medida que eu estou sendo abençoado por Deus, eu não vou ter mais problemas, acabou os problemas. Aí o versículo 17 começa. Então, no versículo 17 ao versículo 22, nós vamos ver. Então, Isaac saiu dali, acampou no vale de Gerar, porque Abimeleque pediu para ele sair da terra, porque ele já estava muito rico. Ele vai acampar lá no vale de Gerar, e tornou Isaac a abrir o poço que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai. E aqui começa uma luta. Os filisteus haviam entulhado os poços de Abraão. Abraão vivia naquela terra, ele ia cavando poços. Porque numa região daquela, se você não tem água, como é que você vai criar boi, como é que você vai criar carneiro? Você tem que ter água. E Abraão foi cavando os poços e cuidando do seu gado, de tudo que ele tinha. Aí o que acontece? Quando Isaac vai para a terra dos filisteus, porque houve seca na terra, os filisteus vieram entulhados, encheram os poços de terra. Isaac chega nessa terra e ele começa a desentulhar os poços.
Ele vai no poço que o pai havia cavado e tira a terra do poço. Os filisteus vêm e brigam com eles, querem um poço, e ele começa a cavar poço também. Mas, irmãos, aqui nesse texto tem umas coisas que nós precisamos de entender. Esse homem, Isaac, ele volta para a terra prometida e ele não inventa modas. Ele não fica atrás de procurar novos poços. Ele vai no poço que o pai havia cavado e havia encontrado água. Preste bem atenção nisso. Ele comete o erro do pai, ele erra, quando ele fala que a esposa dele era irmã dele, mas quando ele volta para a terra, ele procura água onde o pai já tinha encontrado. Nós às vezes, meus irmãos, só abrindo aqui um parênteses, nós às vezes queremos inventar modas e não queremos achar água aonde nossos pais já acharam. Nós às vezes criticamos muito os nossos pais, dizendo que eles são ultrapassados, que eles são antigos, que as coisas deles que eles fizeram assim, assado, não funciona. Agora nós somos jovens, agora nós somos do tempo da internet, da inteligência artificial. Isaac vai cavar aonde o pai dele já havia encontrado água. Guarda isso no seu coração. É um homem que seguiu os passos do pai. Apesar de que ele segue os passos do pai, cometendo o erro que o pai cometeu por 2 vezes. Ele não deveria ter seguido esse passo, mas esse aqui ele segue. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaac, dizendo: essa água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, aí no versículo 21. E também por causa desse contenderam. Abraão enfrentou os mesmos problemas. Ele era abençoado por Deus na terra, mas ele enfrentava problemas. Aqui nós temos um outro ensinamento. O fato de Deus te abençoar não significa que você vai ter uma vida de mar de rosa nesse mundo. O fato de que você serve a Deus, que você é temente a Deus, que você cultua a Deus, não significa que a sua vida vai ser uma vida sem problemas. Abraão teve problemas com os servos de Ló, ele teve problemas diversos, ele andou, ele enfrentou seca, ele enfrentou muitos problemas, apesar de que Deus o chamou e falou que iria abençoá-lo. E nós temos ele como um exemplo de fé na nossa vida. Isaac, ele vai enfrentar esses problemas. Então cavaram outro poço, partindo dali cavou ainda outro poço, e como por esse não contendeu, chamou o rebote. Isso porque agora nos deu lugar o Senhor e prosperaram na terra. Repare que ele vai enfrentando problemas até a hora que Deus o abençoa, e eles param de contender com eles por causa de água. Então esse homem é um homem que tinha um pacto com Deus, é um homem que era um chamado por Deus, era um escolhido de Deus, porque ele filho de Sara, do filho da aliança, o filho da promessa, mas ele enfrenta todos esses problemas. Mas aí, nós vamos ver no versículo 24, a partir do 23, dali subiu para Berseba, está no versículo 23,
Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai, não temas, porque eu sou contigo, abençoar-te-ei, multiplicarei a tua descendência. Repare que Deus vai falar com ele depois de abençoá-lo. Deus está só confirmando o que estava fazendo com ele. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência, por amor de Abraão, meu servo. Então eu te amo porque você é o filho da aliança que eu prometi dar a Abraão. Então levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda e os servos de Isaque abriram ali um poço. Meus irmãos, vocês lembram nos textos anteriores que Abraão pega Isaque ainda adolescente, leva o Isaque no monte, faz um altar, amarra ele em cima do altar e leva o cutelo para cortar o pescoço dele, quando ele era adolescente. E Abraão faz isso porque recebeu uma ordem de Deus, e Deus impede ele de fazê-lo porque tinha um carneiro preso num arbusto. E nós falamos aqui que Isaque não reagiu. Isso está nas mensagens anteriores que nós falamos aqui. Isaque não reage a isso, e ele aceita aquela situação. E aqui, meus irmãos, nós encontramos Isaque agora, não fazendo a mesma coisa com seu filho Jacó, mas aqui ele vai para o monte, levanta um altar e invoca o nome do Senhor. Altar, meus irmãos, significa que Isaque está prestando um culto a Deus público, porque é aquilo que todo mundo está vendo. Então Isaque, ele vai cultuar a Deus por aquilo que Deus tem dado a ele. Ele entende que, como servo de Deus, ele é abençoado para cultuar a Deus, para prestar culto a Deus. E nós precisamos de entender isso, que Isaque nos ensina que nós, como servos do Senhor, nós precisamos de prestar culto ao nosso Deus, estar cultuando ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor nos dá. E quando chega no versículo 23 a 25, Abimeleque vai ter a 35, Abimeleque vai ter uma conversa com Isaque, faz um pacto com ele, e para que ele não se levante contra Abimeleque. E no versículo 34, eu quero que você preste atenção no versículo 34, 35. Tendo Esaú, meus irmãos, até aqui não aparece o nome de Esaú, aparece o nome de Isaque, porque ele é o filho da promessa. Aí o capítulo vai terminar falando do filho que não é da promessa. Aí diz: tendo Esaú 40 anos de idade, tomou por esposa a Judite, filha de Beri, Eteu, e Basemate, filha de Elon, Eteu. Ambas se tornaram amargura de espírito para Isaque e para Rebeca. Tornaram-se amargura de espírito. Interessante que não está falando de Jacó, nós vamos ver Jacó mais na frente, mas o texto faz questão de relatar que Esaú procura uma esposa fora da família, fora da aliança, casa com uma mulher, com duas até, bigamia, já é pecado, casa com duas, e essas duas mulheres se tornam amargura para Isaque e Rebeca. Não vou nem entrar nessa questão de sogra, mas aqui tem um problema que nós precisamos de entender, que quando você permite que o seu filho ou sua filha case fora do povo de Deus, você corre risco de ter
amarguras. Você corre risco de ter amarguras. Meus irmãos, o que esse texto tem para nos falar de Deus? Primeiro, que o nosso Deus é o Deus da aliança. A aliança com o descendente de Abraão, ela é vista na forma de vida de Isaac. A forma com que Isaac viveu é uma comprovação da aliança que Deus fez com Abraão. Esse texto nos ensina que Deus mantém o seu povo. Nós temos que ter isso na nossa cabeça. Deus mantém o seu povo. Os problemas, eles acontecem. Isaac inventou essa moda com relação a Rebeca, assim como Abraão, mas ele tinha que ter confiado no Senhor, que o Senhor iria proteger, que o Senhor iria guardar, que o Senhor iria trabalhar na vida dele. Então nós precisamos de ter isso no nosso coração. Ele mantém o seu povo. É um Deus de bênção. Ele abençoou Isaac, apesar do que Isaac fez. Ele abençoou Isaac, apesar de Isaac ser peregrino pela terra. Ele abençoa. Ele não tinha posse da terra, mas ele é abençoado por Deus, apesar disso. E é um Deus de promessa, que renova a promessa feita a Abraão, renova a promessa feita aos seus servos. Então é um Deus de promessa. Esse texto também nos ensina que aqueles que são da aliança com Deus, aqueles que servem ao Senhor, eles realmente são abençoados, protegidos e são guardados, apesar de peregrinos nesse mundo. Meus irmãos, nós somos peregrinos nesse mundo e nós somos guardados, protegidos e abençoados pelo Senhor. O que fazer com esse texto? O que fazer com esse texto? Algumas coisas que eu quero colocar aqui e quero que você reflita. Primeiro, seja modelo para o seu filho. Seja modelo. Os nossos filhos seguem os nossos pais. Nós seguimos os nossos pais. Os nossos filhos nos seguem. E muitas das vezes seguem naquilo que não deveriam seguir. Infelizmente. Se você é um homem apegado aos bens materiais, pode saber que o seu filho também vai ser assim. Se você não tem compromisso com Deus, seu filho também não vai ter. Aonde você cava o seu poço, seu filho vai cavar atrás. Então nós precisamos de ter isso na nossa mente. Nós precisamos de entender que os nossos filhos seguem o modelo que nós temos de vida. Se nós não somos não somos aquelas pessoas comprometidas com Deus, nossos filhos também não serão. Então esse texto nos ensina isso. Aí você pensa assim, mas eu já vivi até aqui, o meu filho já está para outros cantos. Meus irmãos, nunca é tarde para começar uma vida nova na presença do Senhor. Nunca é tarde. Se você ainda está respirando, ainda tem vida, é a oportunidade de buscar o Senhor e fazer a vontade do Senhor. Então seja modelo para os seus filhos. Siga os bons exemplos de seus pais. Preste atenção. Nós não devemos seguir exemplo mal dos nossos pais, nós devemos seguir exemplos bons. E aqui deixo para os jovens. Porque meu pai fez isso, meu pai fez aquilo, então eu vou fazer também. Para e pensa. Exemplos bons são para ser seguidos, exemplos maus não. Cuidado com aquela síndrome, né? Eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Meus irmãos, todos nós temos a oportunidade de começar de novo na nossa vida. Todos nós temos a oportunidade. Não importa o trajeto que você teve até aqui, mas tudo pode se fazer novo a partir daqui. Não siga exemplo ruim de pai. Eu gosto de falar isso com as minhas filhas. Olha, as coisas ruins que eu tenho, não copie. Então, sirva de modelo para o seu filho, e você, filho, não siga os maus exemplos dos seus pais.
Deu um exemplo de adorador. Aqui talvez nós encontramos o maior exemplo que nós temos de Abraão, que Isaac seguiu, foi que Abraão era um adorador. Abraão adorava Deus, ao ponto de oferecer o próprio Isaac em sacrifício. Então Isaac, ele entendeu que o pai dele é um adorador. Repare que Isaac vive uma vida de perturbação com esse negócio de poço, e não está registrado que Isaac reagiu a isso. Ele não reage. Eles entulham o poço, ele cava poço, eles entulham o poço, ele vai cavando o poço, e assim até a hora que o Senhor resolve o que diz o versículo 22, partindo dali cavou ainda outro poço, e como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote, e disse, porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperamos na terra. Agora nos deu lugar ao Senhor. Você repare que ele não luta pelos poços que ele cavou e que o pai dele cavou. Nós temos uma tendência terrível de ficar lutando com o ímpio por coisas que nós consideramos nossas. Não estou dizendo que você não possa lutar por aquilo que é seu, não é isso que eu estou afirmando. Eu estou afirmando que ele vai contornando essa situação até a hora que ele entende que Deus deu a ele. E a partir daí, ele vai fazer o quê? Ele vai adorar o Senhor. É o que está logo na frente. Na mesma noite, lhe apareceu o Senhor e disse, eu sou o Deus de Abraão, seu pai. Interessante, ele não disse que era Deus de Isaac. Vocês reparam isso? Olha o versículo 24, na mesma noite apareceu o Senhor e disse, eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Assim como eu sou com ele, eu sou contigo. Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Eu sou o Deus do teu pai, rapaz. Eu não sou Deus de qualquer um, não. Eu sou Deus do teu pai. Meus irmãos, eu fico pensando, se um dia Deus chegasse perto de uma das minhas filhas e falasse assim, eu sou o Deus do teu pai. Eu sou o Deus do teu pai. Eu não sei o que seria, eu acho que eu ia morrer de coração. Já quase morri uma vez, dessa vez eu ia partir mesmo, eu ia morrer de coração. Se a minha filha chegasse perto de mim e falasse assim, Deus falou comigo. Eu fui perguntar assim, o que ele falou? Ele falou assim, eu sou o Deus do teu pai. Acho que eu infarto de novo. Vou infartar de novo. Porque, meus irmãos, Abraão já tinha morrido. E Deus chega perto desse homem e diz, eu sou o Deus do teu pai. Sou eu que estou te abençoando. E aí ele levanta ali um altar. Ele levanta um altar. Um altar, meus irmãos, para todo mundo que passasse veria o altar. Ele não esconde. Ele não é um filho do pacto escondido. Ele adora o Senhor para que todo mundo veja. Ele levanta um altar. Ele não está preocupado se as pessoas vão achar o que elas vão achar. Ele arma uma tenda, invoca o nome do Senhor e diz que abriram um outro poço ali. Abriram um outro poço naquele lugar. Deus de promessa, que renova as promessas feitas a Abraão para os herdeiros de Isaac. Então eu gostaria que você estivesse refletindo sobre isso. Você tem demonstrado ser um adorador? Ou você é daquela pessoa que está na igreja,
porque precisa de uma bênção, porque eu não tenho aonde ir, eu gosto dessa igreja. Você pode até gostar da igreja, não tem problema nenhum. Mas você tem que pensar, acima de tudo, em ser um adorador. Para que, se Deus se apresentar, não estou falando que Deus vai fazer isso, mas se acontecesse, se Deus se apresentasse diante de seu filho, seu neto, e dissesse assim: eu sou o Deus do seu avô, eu sou o Deus do seu avô, eu sou o Deus do seu pai, eu sou o Deus da sua mãe, eu sou o Deus da sua avó. Como que Deus iria se apresentar para o seu filho, para o seu neto, para o seu vizinho, para o seu amigo? Será que ele pode dizer assim: eu sou o Deus do seu vizinho? Então, dê esse exemplo de adorador e ensine os seus descendentes a adorar. Receba as bênçãos de Deus como peregrino que somos. Meus irmãos, preste atenção nisso aqui. Receba a bênção de Deus como peregrino. O que é peregrino? É gente que não está agarrada nesse mundo. Nós temos um tal de receber: Deus me abençoou, o que Ele deu? Um carro. Deus me abençoou, o que Ele te deu? Uma casa. Deus me abençoou, o que Ele deu? Uma empresa. Eu sou dono deste mundo. Meus irmãos, esse homem foi abençoado, mas ele não tinha terra. Ele não era possuidor da terra, ele não era dono da terra. Deus fez questão: fica aqui, você ficou rico, agora sai daqui. Aí o rei vai lá e fala com ele: vai embora. E ele junta os seus trens, junta as suas tropas, junta os seus servos, junta e vai embora. Porque ele não pertence a este mundo. O grande problema nosso é que nós queremos que o Deus que nos tirou deste mundo, que não tirou fisicamente, mas Ele não quer que a gente se envolva com esse mundo, nós queremos ser o quê? Nós queremos ser abençoados no mundo e conviver com o mundo. Uma doideira. Isso é uma doideira. E o texto está mostrando para nós que Isaac, ele vai peregrinando. Ele vai peregrinando. Deus vai dando a ele vai andando, ele vai peregrinando. Ele não tinha o coração naquilo. O que ele queria é adorar o Senhor. E Deus falou com ele: olha, você vai ficar nessa terra, peregrina para lá, peregrina para cá, vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá. E eles vão ficar assim. Nós vamos ver Jacó também da mesma forma, peregrinando. Porque a terra só será dada aos descendentes dele depois do cativeiro na Babilônia. Na Babilônia, não, no Egito. Depois que eles foram escravos no Egito, é que Deus vai dar a eles a terra. Enquanto isso, foram peregrinando. Então receba as bênçãos de Deus como peregrino, como se você, sabendo que você não é deste mundo. E por último, não poderia deixar de falar, versículo 34, cuidado com o casamento misto. Cuidado. Lembrem-se, o pai Abraão procurou uma noiva para Isaac. Se você não viu essa mensagem, para procurar no YouTube que você vai ver. Lembre-se disso. Se você permite seu filho ou sua filha casar de qualquer forma, lembre-se disso. Vai ter amargura, vou usar a palavra que está aqui. Ambas se tornaram amargura de espírito para Isaac e para Rebeca. Se você não quer ter amargura de espírito, providencie um bom casamento para o seu filho ou sua filha. Eu quero concluir dizendo que Isaac, após a morte de Abraão,
seguiu os passos de seu pai. Cometeu o mesmo erro do pai, desentulhou os poços, adorou o Senhor, e que nós possamos desentulhar os poços da nossa vida, tirar tudo que às vezes vem ao nosso coração, que entulha a nossa vida, e possamos adorar o nosso Senhor conforme Ele quer ser adorado, não do jeito que nós pensamos, mas do jeito que Ele preceitua na sua palavra. Nós não estamos aqui para adorar a Deus do jeito que eu quero, do jeito que eu gosto. Eu estou aqui para adorar o Senhor do jeito que Ele requer ser adorado, porque Ele é Deus. E que nós possamos ouvir isso. Eu sou o Deus do seu Pai. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Feche seus olhos e faça uma pergunta a você. Como é que você tem vivido nesse mundo? Como é que você tem vivido? Você tem recebido as bênçãos de Deus para ser um adorador? Você tem dado bons exemplos? Você tem sido realmente instrumento de Deus, para Deus dizer: eu sou Deus de fulano, de fulana? Que o Senhor nos ajude. Então feche seus olhos, ora, reflita sobre aquilo que você ouviu, e depois nós iremos cantar